No outro dia vemos o prota voando em um pássaro. Ele começa a pensar sobre o físico do rei a ser muito bom, que com uma armadura ele irá ficar mais forte. Depois disso somos levados para a cidade do Vale da Glória. Eles descem na cidade, e uma pessoa dá-os bem-vindo e fala que é uma honra ter os professores da Academia Lixuan. Esse é o professor Kebei. Ele desce do Pokémon pedindo desculpas e perguntou ao senhor da cidade se ele não notou que suas montanhas estão congeladas. Porque se continuar assim, logo logo a cidade terá escassez de água. E mesmo que tentem outra fortaleza, eles estão a mais de 80 quilômetros de distância, então o que ele fará se ficar sem comida e os rebeldes de Vutus atacar? O senhor da cidade Zenil, ele concorda com o Kebei, mas disse que já pediu ajuda, só que não havia nenhum mestre de dragão disposto a ajudar. Por isso pediu ajuda da Academia Lixuan. Agora temos professores e alunos mestres de dragões. Ele manda todos ir descansar na mansão. Mas o Kebei se irrita mandando ele não desrespeitar a linha de frente, e já que não tem muito tempo é melhor começar agora. Mas o Zen pediu para ele se acalmar porque vão ter que aguardar um pouco por causa do gelo. Com isso Kebei sai aborrecido enquanto a professora diz pro Zenil que irão conversar amanhã. Então o Kebei se vira dizendo pros alunos acordarem cedo, já que amanhã ele e a professora irão mostrar uma nova técnica a todos. Ele só concorda. Mais tarde de noite vemos alguém em cima da mansão. Era o prota e ele escuta os sons da guerra, e com isso pensa que tem que ficar mais forte para superar o Luxiao, já que se ele descobrir sobre o que ocorreu com a Yunzi ele estará morto. Lhe interrompendo aparece Duan, e falou que ele parece estressado, mas sabe que é a primeira missão dele, e vigiar a água, que é muito importante para regar e alimentar o gado. E diz para ele olhar o córrego quando acordar para não deixar nada cortar o fluxo da água. E pediu para ele não se afastar muito, porque pode ser perigoso, e se por acaso começar a chover é para ele voltar. Ele diz que entendeu e sai de lá. No próximo dia ele faz o que foi dito pela Duan. Ele caminha enquanto manda o Baiki comer bem, para que possa crescer mais rápido. O Baiki chama ele de superficial e diz que o tamanho não define a força. O prota fica sem graça, mas percebe um caminho no meio do córrego. Ele entra pelos arbustos, aí exclama ao ver um paredão de pedra. Na curiosidade ele sobe em cima e fica sem entender ao ver uma grande represa. Aí falou que essa quantidade de água pode acabar com a escassez da cidade, e também é o suficiente para regar e alimentar o gado. Mas ele perguntou quem deve ter construído essa represa. Então volta para a cidade e começa a chamar pela Duan e o professor Kei, incessantemente. Mas alguém chama sua atenção dizendo para ele esperar. Era o Zanyu, então falou que ouviu que o prota esteve explorando o vale. Então está querendo saber se ele viu a barragem. Ele não mente e responde dizendo que viu. Mas o Zan fica com umas perguntas estranhas, querendo saber se ele está indo dizer aos professores. Ele fica desconfiado, mas mesmo assim confirma. Então o Zen se curva enquanto pede para o Zou não ficar assustado, já que não tem poder para enfrentar. E o que está querendo saber é que seus irmãos estão lutando a 80 quilômetros da cidade, então quer saber do Zou quanto tempo ele acha que seus irmãos vai aguentar. O Zou saca na hora, o porquê tinha um lábio escondido, mas quando ia falar, vem uma chuva repentina chamando a sua atenção. A chuva engrossa começando a dar relâmpagos, e ao olhar a chuva os trabalhadores se animam. De volta no assunto, Wu perguntou se o Zan acha que a linha de frente não vai durar muito tempo. Zan ergue sua cabeça prós céus e concorda com sua fala. Mas Wu perguntou por que dele não está com confiança que a linha de frente possa segurar os rebeldes. Porém, não pergunta se o Zhu não notou que até agora não receberam nenhuma informação. Então ele percebe que a linha de frente já deve ter caído. E é isso mesmo que o Zan está tentando explicar. Aí ele falou que é apenas questão de tempo para os rebeldes chegar na cidade. Por isso pede que o Zhu chame os professores para irem embora, porque é muito perigoso ficar na cidade. Então ali mesmo ele agradece por eles tentarem ajudar, mas manda ele fazer o que foi dito. Cena seguinte, barulhos ecoam pela cidade, então fora dela vemos os rebeldes atacando. No céu em cima dos pássaros, uma garota com indignação, fala para Kei-Bei que também são povo desse reino, mas está querendo saber o porquê estão fugindo de braços cruzados enquanto os rebeldes destroem a cidade, e como são mestres de dragões, por que devem só ficar olhando esses aldeões rebeldes atacar?
Kebei de cima do seu grifo falou que os mestres de dragões não podem interferir nesse assunto, e só são permitidos atacar cidades corruptas, isso é regras da academia. Mas o Prota fica indignado com os rebeldes de Vutu, já que eles são escórias e apesar de terem território, eles saqueam e matam pessoas inocentes. Mas a Duan entra na conversa, explicando que as coisas não é tão simples como pensam, porque os rebeldes estão tentando sobreviver. No lago de mais cedo a água começa a transbordar, começando a sair pelas rachaduras causando uma inundação, começando a levar os rebeldes fazendo eles implorarem por ajuda. Mas muitos rebeldes não são acertados, que até fazendo Li Shaoyan ficar impressionado com a quantidade de rebeldes que não consegue nem contar. Outro manda ele não ficar impressionado, já que não importa a quantidade já que agora estão em problema, esse caminho não parece natural, é tipo como se alguém já estivesse preparado antecipadamente. E com essa inundação eles terão que andar na lama, desacelerando seus avanços. A garota da direita falou que isso é como um milagre, agora eles só precisam cavar e deixar o resto com os arqueiros, mesmo sendo só 1000 contra 10.000, com essas estratégias eles poderão vencer. A outra ressalta que foi a professora Duan que fez essa chuva, tirando a seca da cidade e dando vantagens contra esses rebeldes. Mesmo que peçam reforço, eles irão demorar um dia todo para chegar. Nisso Zhu se lembra do dono da cidade dizendo que irão fazer isso para terem uma oportunidade, e também irá fazer qualquer coisa para salvar suas pessoas e resistir à invasão. Após se lembrar, ele fica impressionado com a performance do Zen. Então ele chama os professores e avisa que terão que voltar imediatamente para a cidade do dragão para informar que a linha de frente caiu. O Kei fica sem entender e perguntou como ele sabia disso. Duan falou que eles não estão com tempo para essas perguntas, e eles têm que ir rápido, aí chama o Zhu para ir com eles. Em seguida, eles partem rapidamente no grifo do professor Kei. Porém, o grifo se esquiva da bola de fogo, Wu manda ele ter cuidado, mas o Lu Xiao bate com o seu dragão no grifo que é arremessado ao chão. Lutando para se levantar, o professor perguntou como as pessoas de Vutu têm um mestre de dragões do seu lado. Duan com sua mão na barriga ou segurando os negócios macio, não perde tempo e invoca o seu dragão. Lu Xiao então avista o Zhu e fala que hoje será um grande dia. Com um tom de raiva o Zhu chama o Xiao perguntando o que acha que está fazendo? E o porquê está lhe atacando. Como um psicopata ele começa a dizer que trabalhou como um cachorro todos esses anos pro clã Li. Mas nunca foi recompensado, só que agora eles estão querendo entregar a mulher que gosta para outro homem, então agora vai fazer que paguem por isso. Já matei todos os mensageiros que mandaram ao reino, e também não irei deixar que detenham os avanços dos rebeldes. O Kei manda o Xiao morrer, enquanto ordena o seu grifo pro ataque. O grifo parte em alta velocidade, mas o dragão do Xiao começa a reunir fogo, só que o dragão da Duan já estava antecipando seu poder de água, jogando no grifo e acertando o dragão do Xiao apagando o fogo. Mas como o grifo tinha desviado sua atenção, o dragão de fogo usa essa distração para morder o pescoço do grifo. Ao ver isso, o dragão de água avança e se enrolando no corpo do dragão, porém ele aumenta sua temperatura conseguindo seu fogo e queimando o dragão de água que é arremessado de volta para o chão. Com isso a Duan e o Kei também sofrem com o ataque, então o Zhu fica preocupado e chamando pelos dois.